Boa tarde, estamos começando mais uma entrevista com os candidatos nas eleições de 2018. Agora, nesta tarde, começando uma conversa aqui com o Luiz Castro, que é deputado estadual, e nessas eleições concorre ao cargo de senador. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Valmir. Boa tarde a todos aqueles que acompanham a Amazonas Atual. Quero agradecer pela oportunidade de vir aqui conversar um pouco sobre o significado e as propostas da nossa candidatura ao Senado. Luiz Castro, você é da Rede Sustentabilidade, que tem uma candidata a presidente da República, a Marina Silva, mas aqui no Amazonas a Rede fez uma aliança com o PSC e o PRTB. O PRTB, que tem como candidato a vice a presidência da República, o candidato a vice é do PRTB na chapa do Bolsonaro. Como é que fica essa questão aqui? Como é que vocês vão lidar com isso, uma campanha presidencial? Bom, primeiramente, quando nós fechamos a aliança com o PSC e o PRTB, não havia uma definição clara em nível nacional das candidaturas desses dois partidos. E nós fizemos uma aliança programática, baseada na qualidade das relações entre as pessoas que comandam os partidos hoje aqui no Amazonas, no caso do PRTB, o Carlos Almeida, que é defensor público das causas coletivas, licenciado, fez um trabalho belíssimo na Defensoria Pública, defendendo as causas da sociedade, a moradia, direitos dos servidores, e o jornalista Wilson Lima, que é, na verdade, o candidato e também o presidente do PSC. Fechamos um programa, alinhavamos uma proposta integrada com princípios e com balizadores para o programa de governo. E construímos em conjunto um programa de governo e definimos essa aliança em nível estadual. Em nível federal, cada partido continua com a sua posição. Nós continuamos defendendo a candidatura de Marina Silva, estaremos acompanhando e apoiando todas as atividades da campanha da Marina, e outros estarão apoiando na coligação seus respectivos candidatos. Nós definimos isso com clareza, inclusive com as nossas direções nacionais. E o importante é distinguir: a campanha estadual é uma, a campanha nacional é outra. E o nosso compromisso aqui no Amazonas é de impulsionar um processo de mudança política local, mas respeitamos as posições dos nossos partidos em nível nacional, que são diferentes. Em nível local, aqui a Rede chegou a anunciar que teria um candidato a governador, né? Eu, inclusive, o entrevistei aqui, o Júnior Brasil, que seria candidato a governador. Depois ele desistiu da candidatura. Isso foi uma decisão do partido de não lançar mais candidato, por isso que ele desistiu? Eu acredito que tenha sido uma decisão tomada por ele, mas também a partir de uma análise de conjuntura, né? E o Júnior é um companheiro da Rede, uma pessoa que também tem uma carreira brilhante, importante na Polícia Federal, e ele, portanto, fez a opção de somar de uma forma diferente em relação às opções nossas aqui, sem nenhum atrito, sem nenhuma dissensão. Nós estamos trabalhando com uma única candidatura majoritária. A Rede tem um partido com poucos recursos financeiros. No recentemente criado fundo eleitoral, os grandes partidos PT, PSDB e PMDB se uniram e ratearam dinheiro para eles e deram uma espécie de cala-boca para os partidos médios. E partidos pequenos como a Rede, o PV, o PSOL, ficaram literalmente a ver navios com um recurso muito pequeno. Então isso também é demonstrável agora, por exemplo, hoje eu li no jornal, a diferença dos valores que eu disponho na nossa campanha para o Senado, dos valores que dispõem os candidatos aí do PSDB, do PDT, do PMDB e do PR. É uma diferença astronômica, muito desigual. Então, nós tivemos que fazer opções, e as opções foram feitas em todos os estados e foram feitas todas amigavelmente. Luiz, por que se abre mão de disputar uma candidatura à reeleição, ou até de um cargo mais fácil de ganhar, de se eleger como deputado federal e parte para uma candidatura ao Senado, que só tem 2 vagas, né? Por que essa opção? Porque eu entendo que depois de todos esses episódios da Lava Jato, da maus caminhos aqui, desse deslinde, dessa desnudez da corrupção no Brasil, dos esquemas,
É o momento da gente ser generoso consigo mesmo, com o país, e sair de qualquer espaço de conforto fácil ou de uma reeleição provável e partir para uma construção mais profunda. O Amazonas precisa dar uma contribuição diferenciada, mais ética, de maior respeito para a mudança no cenário nacional e, ao mesmo tempo, ter um senador com um perfil de alguém que conhece profundamente tanto o interior quanto a capital, que tem uma vivência muito grande dos problemas da população. Eu que já fui agricultor, professor, prefeito no interior, ficha limpa, todas as minhas prestações de contas aprovadas, sem nenhum processo por improbidade, graças a Deus, e com uma larga folha de serviços prestados no Executivo e no Legislativo. Estou preparado para ser um senador, mas um senador diferente dos senadores que atualmente nós temos, porque, com todo respeito a todos os 3 senadores, o meu perfil é diferenciado de fato, e eu não tenho que ter falsa modéstia de dizer isso. Porque, para mim, política é de fato trabalhar para o bem comum em primeiro lugar. Eu entendo que nós precisamos construir no país inteiro e também aqui um novo cenário político que comece a colocar aí, de fato, as pessoas que têm a representatividade da política do bem comum e não estejam alicerçadas nos grupos de interesse que, no caso do Amazonas, dominam a nossa política há décadas. Eu estou aí há mais de 12 anos fazendo oposição a esse sistema de poder. Estou num partido novo, um partido que é a Rede, um partido que traz novos ideais, que traz mais horizontalidade, que tem uma visão de desenvolvimento e de sustentabilidade e de inclusão social. E eu quero ser mais útil para o meu país e para o meu Estado. E sei que estou preparado, peço a Deus para me dar saúde e ao povo para não esquecer que no dia 7, o 180 é que é a diferença na eleição para o Senado dessa vez. Compare todos nós e você vai perceber. O único candidato que decidiu recusar todos os absurdos privilégios que os senadores da República hoje desfrutam lá em Brasília. Só o Jefferson Pérez fez isso no passado. O senhor tem um documento registrado em cartório renunciando todos os privilégios dos senadores. Quais são esses privilégios? Olha aqui os privilégios dos senadores. Eu vou destacar talvez aqueles que sejam, possivelmente os que são assim, os mais absurdos. Um dos privilégios é a aposentadoria vitalícia. Um senador pode exercer o cargo de senador por 10 meses, já faz direito a uma aposentadoria vitalícia, um suplente, por exemplo. Essa aposentadoria vitalícia é um privilégio que eu entendo descabido num país onde as pessoas sofrem para poder se aposentar, seja numa previdência estadual ou municipal ou numa previdência privada, que é mais difícil, e ainda se falando na reforma da Previdência. Mas tem uma coisa ainda mais absurda, Valmir, que é o seguro-saúde, o auxílio-saúde dos senadores e ex-senadores até a sua morte, assim como a aposentadoria vitalícia para ele, para seus dependentes de até 34 anos e seus cônjuges até a morte, que garante a eles pendurar a conta de qualquer tratamento de saúde, por exemplo, no Einstein, no Sírio-Libanês, na conta do Senado. O ano passado foram mais de 350 milhões de reais pagos em tratamentos de médicos, de senadores, ex-senadores e seus dependentes. O auxílio odontológico também, o salário extra. Eu quero colocar que também abrir mão de 25% pelo menos da verba indenizatória e da verba de contratação de gabinete. Pretendo promover uma economia ao longo do mandato de 10 milhões de reais. Se você me perguntar, algum outro senador já fez isso? Eu digo que sim. O senador Regufe de Brasília, que é um inspirador. O Regufe é um exemplo de político que tem feito na prática aquilo que ele diz no discurso. Se você me perguntar se eu fiz na Assembleia renúncias a privilégios, sim, eu renunciei a esses carros grandões, aí, luxuosos. Eu não aceitei ficar com nenhum desses carros. Eu diminuí em 25% a minha verba indenizatória. Mas eu posso dizer com certeza que os privilégios dos senadores são superiores a de qualquer outra categoria política nesse país. E nós precisamos colocar o Senado dentro de um cenário de austeridade. Imagine, Valmir, 4,5 bilhões de reais é o custo anual do Senado da República. É o Senado mais caro do mundo. Não há nenhum senador no mundo que tenha tantos privilégios quanto os senadores brasileiros, inclusive os atuais amazonenses. Agora, basta renunciar a esses privilégios? Não seria interessante também
apresentar um projeto de lei para que eles fossem extintos? Vai ser o meu primeiro projeto de resolução legislativa de mudança dos parâmetros internos do Senado, vai ser esse. Vou apresentar, com certeza terei o apoio do senador Regufe, terei o apoio do senador Randolfo. Eu espero que o Brasil eleja, o Amazonas e o Brasil eleja senadores também com uma nova visão, para que a gente forme, junto com a opinião pública, com a ajuda dos meios de comunicação, um processo de mudança dentro do Senado. Foi assim que aconteceu nos Estados Unidos, assim aconteceu na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Suécia, com políticos apresentando propostas de mudanças e essas propostas sendo apoiadas por uma forte opinião pública, com uma forte pressão, com o apoio dos meios de comunicação. Então, nós vamos iniciar, se Deus quiser, nosso mandato no Senado, propondo a redução desse privilégio, a extinção, ou se não conseguirmos a total extinção, pelo menos a redução grande desse privilégio. O auxílio-saúde é tão absurdo, num país em que as pessoas estão aí dependendo de uma consulta, de um exame, de uma cirurgia por meses, até por anos. Um senador tem um salário que ele permite pagar um plano de saúde. Ele não tem que depender de assistência médica paga pelo Senado. Eu não digo ter ali um plantão médico, se um senador passar mal ali, um grupinho pequeno, para um atendimento de urgência e encaminhá-lo para um hospital. Mas esse tipo de atendimento que hoje nós temos lá no Senado é uma excrescência. É como se fosse uma coisa que vem lá da época medieval, dos nobres, do tempo dos reis, dentro da República. Algo que não combina com o nosso momento dificílimo que o Brasil atravessa. Esses privilégios, eles não são exclusivos do Senado, né, deputado? Eles estão na Câmara dos Deputados, tem nas Assembleias Legislativas, no Poder Judiciário, né? Nesse nível, Valmir, não há Assembleia Legislativa que eu saiba que tem esse privilégio. Nós não temos na Assembleia plano de saúde nem comum pago pela Assembleia, muito menos esse vitalício. Nós não temos aposentadoria vitalícia na Assembleia, e também não temos o auxílio odontológico. Então, e ao que eu saiba, também na Câmara dos Deputados há um sistema de aposentadoria, mas é um sistema bem mais restrito e não tem plano de saúde. Então, no caso da Assembleia, nós não temos esses privilégios e no caso da Câmara eles são bem menores. O Senado realmente é a casa dos privilégios. E é interessante que os atuais senadores não gostam que se fale disso. Nenhum deles, sejam eles de partidos de centro, de direita e de esquerda, gosta que se fale disso. E o Regufe enfrenta muita resistência no Congresso, o senador Regufe, porque ele incomoda quando ele mostra que os senadores do Brasil deveriam dar um exemplo e serem políticos austeros, como são os senadores dos Estados Unidos, na Europa, especialmente nos países nórdicos e na Alemanha. Mas isso é só parte do nosso compromisso. Nós também colocamos os eixos de trabalho, porque não basta renunciar aos privilégios e cobrar essa mudança em nível dos demais senadores. Nós precisamos também trabalhar muito. O Senado da República está muito reativo e pouco proativo, especialmente em relação à região amazônica. Está aí a Zona Franca de Manaus ameaçada e nós vimos os nossos senadores com uma atividade, uma atuação individualista. Nós precisamos recuperar a Comissão da Amazônia, nós precisamos conversar, dialogar com os outros senadores da nossa região, nós precisamos fortalecer, precisamos recriar, reconstituir a força política da Amazônia, até para podermos ter mais força na defesa da Zona Franca de Manaus. Hoje os paraenses querem mudar a Lei Candir. É bom para eles, é bom para nós. Não há nenhum problema na mudança da Lei Candir, que prejudicou muito o estado do Pará em termos de arrecadação. Não há nenhum problema do Amazonas apoiar a mudança da Lei Candir. Em contrapartida, receber dos nossos irmãos conterrâneos amazônicos paraenses um apoio mais efetivo para a nossa Zona Franca de Manaus. Agora mesmo, Roraima está enfrentando essa enorme crise dos refugiados e o Amazonas, os representantes do Amazonas no Congresso Nacional, o nosso governador, estão a ver navios, não estão tomando nenhuma posição, nem verbal de solidariedade ao estado de Roraima, ao povo de Roraima, não estão ajudando a pressionar o governo federal. A Prefeitura de Manaus ainda tem algum tipo de acolhimento de refugiados, muito tímido, mas nós não temos uma política integradora de defesa dos interesses da região amazônica. Nós precisamos fazer isso com o Acre, com Rondônia, com o Amapá, com o Pará e também não esquecendo que faz parte da região amazônica, o Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Se nós somarmos deputados federais, senadores de todos esses estados, nós temos uma força política magnífica para ajudar a lutar, trazer recursos e programas e defender direitos e interesses legítimos dos diversos estados, inclusive do nosso estado do Amazonas. Ok.
Dentre esses eixos tem certamente a Zona Franca de Manaus, deputado. O que o senhor defende para a Zona Franca para o futuro, né? Eu estou falando de uma Zona Franca em que os produtos, principalmente na área tecnológica, de tecnologia, estão cada vez mais sumindo do mercado, né? Saindo de circulação. O que nós vamos fazer no futuro aqui no Polo Industrial de Manaus? Bom, nós vamos precisar atrair e manter aquelas empresas de tecnologia de ponta e aqueles segmentos que já se consolidaram aqui como o polo de duas rodas. Mas esse segmento dos celulares, smartphones, segmento fundamental, né, que trabalha com a informática, com a internet, precisa permanecer aqui. Nós precisamos muito de empresas como a própria Samsung e com investimentos tecnológicos de P&D feitos aqui no próprio Estado. O que cabe a um senador? Cabe a um senador ter uma boa equipe técnica que se conecte com a equipe técnica do governo do Estado e da SUFRAMA. O nosso candidato ao governo, Wilson Lima, talvez seja seu parente, também tem ascendência cearense, a família Lima, eu também tenho Lima no sobrenome da minha mãe. Ele está no seu programa de governo, isso é uma coisa construída conjuntamente conosco, com um forte compromisso de reorganizar a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Estado. Então, nós queremos trabalhar em conjunto com essa equipe, com as entidades de classe. É fundamental que um senador trabalhe com a sua equipe técnica, com o seu assessoramento técnico, com as entidades de classe, para nos anteciparmos a essas medidas que podem vir a prejudicar a Zona Franca e propor as mudanças. Nós temos, por exemplo, os processos produtivos básicos. O senador tem que acompanhar isso permanentemente, ele não pode deixar isso como uma tarefa secundária do seu mandato. Agora, Valmir e todos que assistem, nós não podemos defender a Zona Franca sem uma reformulação da SUFRAMA. A SUFRAMA está profundamente enfraquecida, ela deixou de ser uma superintendência de desenvolvimento e virou uma autarquia meramente homologadora de processos produtivos básicos e alguns processos de importação e dos processos de importação de insumos. A SUFRAMA foi depauperada ao longo dos anos, perdeu a FUCAP por uma gestão equivocada e nós precisamos somar para que ela se reconstitua, inclusive como corpo técnico, e ajudar a acabar com esse rateamento político de um senador indica algum diretor, um deputado federal indica outro diretor. Isso enfraquece demais, tem que ser uma gestão técnica e competente. E como senador eu vou me empenhar nisso. Agora, não dá para a gente ficar também apostando todas as nossas esperanças do futuro só no polo industrial de Manaus tradicional. Nós precisamos ajudar a alavancar as outras matrizes econômicas, a biotecnologia. Na Assembleia Legislativa, praticamente só 2 parlamentares levantaram essa temática, eu e o Zé Ricardo, que levantamos a temática do Centro de Biotecnologia. Mas nós vimos uma falta de interesse muito grande dos governadores, dos deputados federais e senadores, que nunca compraram essa briga, que infelizmente nós temos aí o Centro de Biotecnologia hoje com umas 4 dezenas de pesquisadores com contratos vinculados ao CNPq que com 4 anos terminam e eles vão embora. E nós deixamos desde 2002 até 2018, por 16 anos, de perder as oportunidades de fazer boas parcerias com empresas e desenvolver produtos para o mercado, gerando emprego e renda para os amazonenses e até para nossos irmãos de outras regiões do Brasil, mas gerando divisas aqui. E nós precisamos encarar isso com seriedade. Isso é um dos grandes caminhos para o futuro. Outra coisa que não dá para a gente fugir é do turismo. Nós temos um imenso potencial turístico, nós precisamos trabalhar isso associado com a questão da indústria cultural, da indústria criativa. Nós temos passos muito tímidos e muito lentos em relação ao nosso patrimônio histórico, inclusive hoje. Eu tenho certeza que isso também te deixou muito triste, o que aconteceu ontem com a destruição pelo incêndio do Museu Nacional. Isso pode acontecer aqui no Amazonas, com prédios históricos belíssimos, que ainda não foram devidamente recuperados. Nós precisamos ter esse trabalho, essa visão de integrar cultura, patrimônio histórico, turismo. Eu não vou ser governador, se Deus quiser, com o apoio do povo do Amazonas, serei senador. Esse é o meu, mas eu tenho que ajudar o futuro governador a desenvolver essas ações. Não esquecer do setor primário no interior. O setor primário é uma área que eu gosto muito, eu já fui agricultor, trabalhei, eu ajudei a organizar a Secretaria de Produção que tinha sido extinta e que foi recriada à época pelo ex-governador e por mim, e nós precisamos ativar esse setor primário com diversos programas federais que hoje não são bem acessados para o Amazonas. Vou dizer um exemplo, o PRONAF.
O Amazonas é o segundo estado em pior situação de aplicação do PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Outro, nós não temos o seguro garantido pelo zoneamento econômico ecológico, porque até hoje não concluímos o zoneamento econômico ecológico. Então, quando há uma cheia muito grande, uma vazante muito grande, o nosso agricultor ribeirinho, o nosso pequeno produtor, perde a sua produção sem nenhum seguro. Nós precisamos também ter mais financiamento acessível no interior, temos o famoso vazio bancário. Então, como sou cooperativista, atuo na Frente Parlamentar do Cooperativismo, conheço o cooperativismo de Rondônia de crédito, nós vamos ajudar a atrair, também com o futuro governador Wilson Lima, as cooperativas para os vazios do interior. Eu lhe explico, por exemplo, Apuí. No ano de 2017, o Bradesco aplicou em Apuí R$400 mil de financiamento e a cooperativa de crédito do sistema Sicob aplicou R$20 milhões, tanto no comércio quanto na agricultura. Então nós temos que criar essas soluções que deram certo em Rondônia e fazê-las funcionar. E tem todo um rol de caminhos da sustentabilidade da economia verde, impulsionar energia solar, impulsionar... Deixa eu só claro, Valmir. dar uma freada aqui que o Luiz Castro fala muito. Você me perguntou e eu respondo porque a minha resposta tem que ser com amplitude, né? Não, tudo bem, eu estou brincando, mas eu queria voltar à questão do Centro de Biotecnologia. Eu acompanhei, fiz algumas reportagens sobre o Centro de Biotecnologia, mesmo quando estava mais estruturado, mas nunca vi ali nenhum projeto que na minha visão tivesse um futuro promissor para o Estado, entendeu? Agora, por conta da eleição, alguns parlamentares anunciaram que foi criado o CNPJ do Centro de Biotecnologia, o CBA tem um CNPJ agora. 16 anos para ter um CNPJ. Exatamente, mas criar um CNPJ significa nada, né? Tem Concordo. Milhares de empresas que fecham as portas todos os anos com CNPJ. Concordo. Agora, na sua visão, qual é o futuro para o CBA? O que pode ser feito ali para gerar emprego? Sim. Né? Porque é a iniciativa privada, é o setor público, como é que esses dois entes podem trabalhar para gerar emprego? Valmir, todos os centros de biotecnologia do mundo que têm dado bons resultados, inclusive da Espanha é um bom exemplo, eles trabalham sempre com foco no mercado. Como transformar uma matéria-prima em produto final para o mercado, agregando renda, gerando emprego na região onde essa matéria-prima é comprada, mas principalmente onde ela é industrializada. É pegar a pesquisa já desenvolvida nas prateleiras do Instituto de Pesquisa, do INPA, do Emílio Gueldes, das nossas universidades, ou até em universidades do Sul e do Sudeste, mas que trabalhem com o nosso potencial de biodiversidade, para produzir fármacos, para produzir cosméticos e para produzir alimentos e produzir insumos industriais. São as 4 vertentes mais importantes de um centro de biotecnologia. O projeto tem que ser casado com uma empresa privada que vai ajudar a financiar aquele projeto, pode ter recursos do BNDES, pode ter recursos do BASA, do FNO, e vai prestigiar uma linha de pesquisa já avançada com os royalties do pesquisador para aproveitar aquele conhecimento desenvolvido em favor de um projeto, por exemplo, de um medicamento à base do óleo de copaíba. Porque hoje o Canadá, os Estados Unidos e a Europa, eles têm muito mais remédios vendidos no mercado à base de copaíba do que o Brasil, né? Princípios ativos da nossa floresta, que podem ser, então, não é só o fitofármaco, mas também o fármaco com princípios ativos extraídos da nossa floresta. Alimentos novos e uma coisa que no Brasil tem uma saída, um mercado imenso, que é a questão da beleza, principalmente do público feminino, que são o potencial para os cosméticos a partir da nossa biodiversidade. Agora, tem que vir o empresariado para dentro do Centro de Biotecnologia. Isso não funciona só com pesquisador. Então, esse é um projeto econômico, não é um projeto de pesquisa científica. Ele se aproveita da pesquisa científica para desenvolver produtos e aí, no ciclo final, ele começa a colocar os produtos no mercado. Outra coisa importantíssima que o Centro de Biotecnologia pode oferecer, os seus laboratórios para as testagens de produtos de empresas que nós já temos aqui funcionando na área de fitofármacos, para que eles não precisem mandar as suas amostras de pesquisas para Belém, para São Paulo e até para fora do Brasil, fazendo a testagem nos laboratórios do CBA.
diminuindo o custo, agilizando processos para que eles possam ser licenciados e esses produtos possam ser industrializados e vendidos no mercado. Então, o CBA tem que ser gerido com visão econômica. Infelizmente, nunca houve esse interesse. O CNPJ é um detalhe burocrático. Essa OS que vai ser colocada, que é a intenção, tem que ser formada por pessoas muito sérias, muito competentes e honestas. OS pode ser uma grande solução e pode ser um desastre. Eu espero que haja critérios, que o próximo presidente não deixe o CBA ser invadido por aventureiros e que se tenha uma séria parceria. A OS já tem que nascer, Valmir, com parceria com iniciativa privada. Eu participei semana passada de um congresso da Amazônia, congresso de gestão da Amazônia. Foi chamado de primeiro congresso de gestão da Amazônia e esse congresso foi organizado por pesquisadores e professores da USP, né, da área de administração, e professores da UEA. A UEA apoiou o evento, foi realizado ali no centro Vasco Vasques, né, centro de convenções, e as pessoas iam tirar um documento que vão apresentar para o presidente da República. Eu participei do primeiro dia do evento e um dos palestrantes desse primeiro dia era um empresário do Pará, né, que tem uma empresa que explora palmeiras. Ele dizia o seguinte, que ele mostrou um quadro dizendo que para regularizar uma empresa como a dele, ele está submetido a 1.219 leis. Absurdo. Dessas 1.219 leis, 165 são estaduais e o restante são federais. A gente não tem um emaranhado de leis aí que só atrapalham a vida do povo? Concordo, eu acho que o Brasil ele exagerou no número de leis, no número de regulamentos. Não é só lei também, são portarias, né, são instruções normativas, decretos, a tal ponto que aqui mesmo no estado do Amazonas você tem uma alíquota oficial de ICMS para um produto, mas o cálculo do valor agregado pode mudar tanto que 17% pode virar 30% ou pode virar 10%, de acordo com a visão do gestor da Secretaria de Fazenda. Isso acontece em nível nacional, com as alíquotas de PIS, de COFINS e até com as mudanças abruptas de IPI, com essas normas, essas minúcias. O Brasil possivelmente tem o sistema tributário mais complicado do mundo. Portanto, também no meu plano, entre as minhas metas, está trabalhar no sentido da gente simplificar, tornar menos complicado esse cipoal de leis e regulamentos que atrapalhe muito a vida dos empresários. Os microempresários da área de serviço, da área comercial, ainda tem um pouquinho, ainda respiram um pouco. Os MEIs, que são aqueles informais, mas quando você vai da pequena empresa em diante, especialmente se vai trabalhar com indústria, é um inferno. E isso pode ser bom para alguns profissionais da área que tem muito conhecimento da área contábil, mas em regra é muito ruim para o país. Nós precisamos mudar essa cultura burocrática que vem de longe e só tem piorado. Essa é uma das missões mais difíceis, mas eu vou me assessorar de bons técnicos para poder trabalhar e dar sentido a essa simplificação. Esse empresário, inclusive, dizia o seguinte, quem gosta disso é corrupto, né? Porque é um prato cheio para a corrupção. E outra questão que ele diz é que, com tantas leis assim, o judiciário acaba fazendo o que bem entende, né? Porque tem lei que não acaba mais, então o que prevalece é a cabeça do juiz mais do que a legislação. No primeiro momento prevalece a cabeça do burocrata, né, do tecnocrata, sim, e no segundo momento o juiz, que é obrigado a interpretar conflitos de interpretação de regulamentos e de leis e acaba decidindo da maneira que ele entende correta, que nem sempre é a melhor. Uhum. Até porque os juízes brasileiros são muito bem preparados do ponto de vista do conhecimento do direito, mas o direito do Estado, o direito tributário, está cada vez mais complicado, que é difícil para um magistrado acompanhar a evolução da quantidade de regulamentos, de portarias, de instruções normativas que, por exemplo, como o Ministério da Fazenda agora no governo Temer, no último ano, colocou em vigor. Então, o juiz teria que ser um supercomputador para poder acompanhar e atualizar. E cada processo desse que cai na justiça é um emaranhado, é como se fosse um cipoal de regulamentos. Então, o empresário paraense, nós recebemos muitas reclamações de empresários amazonenses. Esse problema não é só no Pará, é no Brasil inteiro. Sim. Agora, deputado, tem se questionado muito a questão da exploração da Amazônia, né? Sim. O senhor é do tipo que prefere uma Amazônia intocada ou
acha que pode ser explorado, por exemplo, a questão mineral, a madeira da Amazônia? Não, eu acho que a Amazônia não tem que ser intocada, tirando algumas áreas específicas de reservas biológicas, que são extremamente importantes do ponto de vista da manutenção da biodiversidade. Eu acredito que está claro que nós não podemos deixar a Amazônia intocável. Aliás, a Amazônia nunca foi intocável. Os povos indígenas utilizaram com racionalidade os recursos da floresta, os povos ribeirinhos. O que nós precisamos fazer é organizar esse processo de maneira que ele se dê de forma não predatória e colocá-lo a serviço das pessoas que moram aqui na região em primeiro lugar. Então é interessante que o manejo florestal seja desenvolvido, mas com maior agilidade. Eu não posso aceitar como normal que o Alto Solimões não tenha mais nenhuma serraria brasileira de porte e esteja com dezenas de serrarias peruanas e que a madeira brasileira seja extraída irregularmente, atravesse o rio Javari e vá abastecer a serraria do Peru. Nós temos uma cidade lá chamada Islândia, não sei se você conhece, Valmir, que é toda baseada em cima da indústria madeireira. Então, nós também não podemos agir como tolos. Leis ambientais não podem viabilizar a exploração racional da nossa madeira, porque os peruanos estão se aproveitando da nossa riqueza, não têm leis ambientais rigorosas, ganhando dinheiro, e os brasileiros estão na pobreza e na miséria. O que precisa ter é seriedade, boa gestão. E eu entendo que manejos florestais simplificados, associados a uma fiscalização muito efetiva da exploração irregular de madeira, vão fazer funcionar o manejo florestal com forte assistência técnica, valorizando os engenheiros florestais, trabalhando o IDAM mais presente e nunca pensando em punir o pequeno produtor. Nós não podemos punir o pequeno produtor, nós temos que orientá-lo, encaminhá-lo para que ele faça a sua atividade da maneira menos predatória e mais sustentável possível. Com relação à infraestrutura, no interior do estado, a gente tem muita dificuldade para, por exemplo, para escoar qualquer tipo de produção e até para aproveitar essa produção. Eu me lembro de um vereador, na época ele era só um agricultor, depois virou vereador de Santo Antônio do Içá. Uma visita que eu fiz ao município, até para ministrar um curso nesse município, esse vereador dizia que seguinte, que ele tinha uma plantação de cupuaçu, mas não tinha como para quem vender, não dava nem para tirar de lá. Se ele tivesse energia no local lá, onde era o sítio, ele poderia tirar a polpa e armazenar, mas não estragava quase toda a produção dele, né, porque não tinha para quem vender. A gente tem estradas ruins, as vicinais, né, esburacadas, não tem como, muitas vezes são intrafegáveis, e o interior do estado é isso, é uma promessa que os políticos sempre em época de eleição fazem, que vão melhorar, mas a gente não vê essa melhora chegar. Pois é, Valmir, eu quando prefeito do município de Envira, consegui ser gestor de um programa de agricultura familiar que fez história no estado do Amazonas. E a nossa visão era de cadeia produtiva, de cadeia de valor. Você tem que ter um planejamento para cada tipo de produto, desde o momento que você escolhe a terra para o plantio, até o tipo de colheita que você vai fazer, de beneficiamento inicial, de industrialização ou não e de entrega para o mercado. Passa pelo transporte, passa por armazenagem, passa por uma série de ações, nenhuma delas pode falhar. Se uma delas falhar, todo aquele processo é comprometido. E nós chegamos à época a trazer milho, vendemos milho para a cooperativa Efigênio Salles aqui, vendíamos milho para toda a região, produzimos ovos, produzimos café, arroz, farinha, e demos um salto na produção da agricultura familiar com uma organização de gestão dessa agricultura. A agricultura é diferente da indústria, ela exige a participação não paternalista do poder público. A regra é, o agricultor faz sozinho tudo aquilo que ele pode fazer sozinho, com a sua família, com seus recursos. Aquilo que precisa da cooperação, ele coopera com os demais produtores da sua região. E aquilo que eles sozinhos, os produtores cooperados, não conseguem fazer, o poder público tem que ajudar, especialmente no escoamento da produção e da garantia de preço mínimo. Agora, esta política não é uma política que um senador
possa prometer, que vai fazer, mas que vai lutar por isso. Sim, claro. Né? E esse é um dos compromissos maiores que eu tenho no meu mandato, ajudar a reativar o setor primário. E precisamos trazer recursos para as estradas vicinais, nós precisamos ajudar o futuro governador Wilson Lima a ter um IDAM mais forte, mais atuante, mais presente. O IDAM está depauperado de quadros, está com muito poucos servidores. Eu concordo que não dá para cobrar mais do IDAM atual, porque o IDAM está carregando nas costas um peso muito acima da sua capacidade. São poucos técnicos fazendo um trabalho muito árduo. Precisamos cuidar, portanto, de uma política pública de desenvolvimento econômico sustentável do interior, e o senador da República tem que procurar trazer esses programas, inclusive os programas de recursos internacionais, porque o Fundo Amazônia tem muito dinheiro parado e que tem que ser trazido para o Amazonas para bons projetos de regularização fundiária, bons projetos de recuperação de pastagens, bons projetos de manejo florestal, bons projetos de mecanização em áreas já degradadas. Vou procurar dedicar um bom tempo do mandato para esse tipo de atuação. É claro que eu não posso esquecer da área de saúde, da área de esporte, da área de cultura, da área de ciência e tecnologia, da área de educação e da própria Zona Franca, mas eu tenho esta vocação e entendo que o setor primário do Amazonas... Eu vou dar um exemplo, o Wilson Lima está defendendo uma coisa que é fundamental. A região de Itacoatiara pode ser uma grande produtora de milho através da mecanização sem desmatar uma árvore, com aqueles campos que estão praticamente abandonados, campos que foram pastagens de pecuária extensiva há mais de 50 anos, 60 anos, que não tem inclusive que destocar essa área, e dá para você fazer em parceria com os proprietários, com os municípios da região de Itacoatiara, do Baixo Amazonas, um grande trabalho de mecanização, de calcariação e produção de milho. Isso vai alavancar a nossa avicultura e a nossa piscicultura, porque vai baratear a ração. Esse tipo de programa dá certo. Eu queria fazer, não deu tempo de fazer no governo do estado, eu espero que agora com o futuro governador Wilson a gente possa chegar nesse trabalho. E quero ser útil. O senhor chegou a ser secretário de Produção Rural, né, no Sim, primeiro governo do Eduardo Braga. Como é que é? O senhor chegou a projetar isso que o senhor disse que fazia no município de Envira? Sim, nós trouxemos não só projetar, criamos o que hoje é denominado ADS, a Agroamazon. A Agroamazon ela veio da experiência da Fundepro de Envira, que ajudava a escoar e garantir a comercialização da produção rural. Criamos a ADS, na época Agroamazon, e essa Agroamazon, que hoje é a ADS, passou a fazer um trabalho que iniciou em Envira, vender direto para o consumidor sem atravessador. A ADS atualmente está ficando meio desvirtuada, porque ela não está mantendo esta firmeza originária dela. Mas ela já produziu bons frutos. Outro dia fui numa feira e os produtores, fui com um amigo e disse, olha, isso aqui começou no município de Envira. Você vender diretamente, agricultor de Manacapuru, agricultor de Iranduba, agricultor de Rio Preto da Eva, de Figueiredo, vendendo ele, a sua família, o produto direto para o consumidor, tendo uma margem de lucro maior. Isso foi trabalho feito no município de Envira, que eu trouxe para cá. Outra coisa é a regionalização da merenda. Nós iniciamos pioneiramente a regionalização da merenda lá em Envira, no meu último mandato de prefeito. Trouxe essa experiência e essa experiência foi implementada em conjunto com a SEDUC, à época em que eu fui secretário, que é o PREME, Programa Regional de Merenda Escolar. Então, são só 2 exemplos, né, de contribuições da nossa experiência de Envira que nós trouxemos para o Estado e que até hoje estão aí funcionando. Precisam ser ampliadas e aprimoradas, mas a semente foi plantada. Última questão, deputado, BR-319. O senhor é a favor da pavimentação da BR? Sou a favor da pavimentação da BR, com os devidos cuidados ambientais e com a criação de um sistema de monitoramento que eu defendo seja feito num pacto, inclusive um pacto legalizado por um termo legal, por uma lei aprovada no Congresso Nacional, com a responsabilização das Forças Armadas para evitar depredações, evitar grilagem de terras e assegurar especialmente a preservação do trecho do meio, que é das regiões da Amazônia e do mundo com maior biodiversidade. Eu acho que é possível compatibilizar a pavimentação da estrada com a preservação ambiental. A maior parte das unidades de conservação foram criadas ao longo da estrada, poucas foram implantadas, tem alguns planos de gestão, o governo andou muito devagar
Eu digo aí, os últimos 10 anos o governo já poderia ter avançado muito, o governo federal, né? E o governo do estado poderia ter sido mais efetivo. Com o dinheiro que se gastou, por exemplo, na Arena da Amazônia, daria para ter concluído todos os estudos ambientais, implementados os planos de gestão e estabelecido um sistema de monitoramento. Mas as opções do Amazonas, elas não têm sido as opções para pensar no futuro, elas são muito mais imediatistas. Nós poderíamos ter tido isso numa parceria com o governo federal muito mais tempo atrás. Sou a favor da BR e eu entendo que nós estamos próximos de resolver esses empecilhos que atrapalharam do ponto de vista do licenciamento. O Ministério Público Federal tem um grupo de trabalho que está chegando à sua finalização para que esse licenciamento não sofra nenhuma solução de continuidade. Ouvindo todos os atores, o IBAMA, o DENIT, os produtores, os prefeitos, as organizações não governamentais e aqueles moradores à beira da BR. Eu acho que está mais fácil. E o Luiz Castro, senador, com certeza vai contribuir muito para a gente sair dessa situação. Agora, não vamos achar que isso vai resolver todos os problemas do Amazonas. É um eixo importante. Nós também precisamos cuidar dos outros eixos. Se nós não tivermos estradas vicinais pavimentadas, nós não vamos escoar produção nenhuma dos nossos municípios. Então, nós temos que ter, em paralelo, um programa forte de apoio ao escoamento da produção pelas estradas vicinais pavimentadas e precisamos de um sistema de armazéns, de agroindústrias, de apoio ao escoamento da produção e não descuidar da nossa navegação. Aliás, nós precisamos mudar a lei de navegação. Nós precisamos mudar a nossa Constituição. A Constituição está impedindo o Estado do Amazonas de ter uma lei própria de navegação fluvial, do transporte intermunicipal. A nossa Constituição ela foi feita pensando na navegação marítima, esqueceu que a Amazônia é diferente. Então, uma das missões do Luiz Castro no Senado é ajudar a mudar essa legislação para que nós tenhamos boas leis na região amazônica para o transporte de passageiros e de cargas nos estados da nossa região. Ok. Deputado e candidato a senador, nosso tempo aqui já passamos de 41 minutos. É rápido, né? É rápido. Mas eu cedo a palavra para o senhor para a gente concluir a nossa entrevista. Bom, primeiro eu quero te agradecer, Valmir. A gente realmente aprofunda alguns temas. Você é um jornalista inteligente, você traz perguntas inteligentes e a gente quer colocar para a sociedade. Ser senador não é brincadeira. Ser senador não é defender a pauta de um partido político. Eu não posso ser senador pela rede, chegar lá e defender a pauta da rede. Eu defendo hoje a eleição de Marina Silva para a presidência, defendo aqui em nível estadual a eleição de Valmir não, Wilson Lima, porque você também é Lima, né, Valmir? De Wilson Lima e Carlos Almeida para o governo do Estado, dos nossos candidatos a deputado estadual e deputado federal da coligação Rede PRTB-PSC, e a minha própria eleição como senador com o número 180. Mas lá no Senado eu tenho que defender os interesses do Estado. É legítimo eleger um deputado federal para defender só a educação? É. Mas um senador tem que defender a educação, a saúde, tem que defender o desenvolvimento, a zona franca, a juventude, esportes, cultura, tem que defender o meio ambiente, tem que defender o setor primário, tem que defender o turismo, tem que defender tudo aquilo que diz respeito à qualidade de vida, à melhoria da qualidade de vida da nossa população do interior e da capital. E eu tenho esta experiência de vida a oferecer e este compromisso. Mas neste momento do Brasil, eu quero dizer que também é muito importante que a gente faça, não só das palavras, mas da ação, uma conduta política que não decepcione mais como está decepcionado o povo brasileiro e amazonense. Por isso, Luiz Castro, lá no Senado, vai ser alguém que vai honrar a tua confiança, que não vai te decepcionar, que você não vai ver acusações no Jornal Nacional, delações premiadas de propina, de dinheiro escuso, de caixa 2. Você só vai ouvir falar do Luiz Castro pelo trabalho, pela dedicação, pela luta contra os privilégios em defesa do nosso Estado e da região amazônica e de direitos mais justos para a nossa população. Por isso eu peço o teu voto para o 180, Luiz Castro, senador. Ok, essa foi a nossa entrevista com o deputado Luiz Castro, candidato ao Senado pela Rede. E a gente agradece a participação do Luiz Castro, a presença aqui e a sua audiência também. Muito obrigado, até a próxima.